E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui para dar continuidade então ao estudo da genética. Nós estamos trabalhando aí outros mecanismos de herança. Na aula anterior falamos de genes complementares, as interações gênicas, falamos de epistasia recessiva, epistasia duplo recessiva e nessa aula vamos falar então de herança quantitativa. Veja, existem alguns tipos de herança que eles não são assim determinados de forma tão simples. Depende de uma interação de vários genes para que determine uma determinada característica. Então, cite algum exemplo aí, né? Você poderia dizer assim, cite alguns exemplos aí para mim, professor. E eu vou citar alguns exemplos bem práticos para vocês. Por exemplo, na botânica, a gente tem lá na agricultura a questão do peso das sementes. E quando você vai pesar sementes, você tem diferentes pesos, né? O professor de física que nos perdoe agora falar peso, seria a massa, né? Mas peso acho que fica mais fácil da gente entender aqui na biologia. Então o peso da semente, você pode ter diferentes tipos de peso, certo? Quando a gente fala em peso, eu estou falando do fenótipo, certo? Mas e qual seria o genótipo que determina um peso mínimo, por exemplo? Ou determina um peso médio, ou determina um peso máximo? Então isso a gente vai ver nessa aula. Outra situação é a estatura humana. Você já observou que não existe só quem é baixinho, quem é alto? Não, existem pessoa que tem lá 1,45 m, 1,48 m, 1,60 m, 1,70 m, 2,08 m, ou seja, a estatura, a altura, né, relacionada aí ao ser humano, ela varia. Não é só um único fenótipo, você tem vários fenótipos, um fenótipo mínimo e um fenótipo máximo, certo? Com relação à cor da pele humana também, e a gente vai ver um exemplo aqui relacionado à cor de pele. Você não tem lá só o branco e o negro, você tem o mulato claro, mulato médio, mulato escuro, e mesmo assim a gente vai ver de uma forma simplificada, porque a gente pode ter muito mais fenótipo, certo? Mas do ponto de vista aqui do ensino médio, a gente estuda aí, né, a cor da pele humana relacionada a uma forma um pouco simplificada. E outra coisa é a inteligência humana. Você não tem um indivíduo lá, né, que tem muita dificuldade e o cara que a gente chama na genética, né, de retardado e o superdotado. Não, não é só o retardado e superdotado. Você tem inteligências medianas, né? Então, vamos dar uma olhada como que isso é representado na forma gráfica. Você tem aqui uma expressividade mínima dessa característica. Você tem uma expressividade então média e você tem uma expressividade máxima de uma determinada característica, conforme a gente viu, né? Vamos pensar na estatura humana. Você tem uma estatura mínima, um indivíduo mais baixinho, e uma estatura máxima. Então acaba formando aqui, ó, o que nós chamamos de curva em forma de sino, que a gente pode chamar então de curva em forma de sino ou curva de Gauss. Perceba que tenha o fenótipo mínimo, o fenótipo máximo, mas o que é mais comum na população? É uma estatura mínima ou é uma estatura máxima? É o carinha que é baixinho ou é o jogador de basquete lá? Né? O que você tem maior quantidade é o que está mais ou menos aqui uma estatura mediana. Faz sentido para você? Então a gente tem essa curva chamada de curva de Gauss. Então, falamos de alguns exemplos de herança quantitativa. Vamos continuar aqui, né? Dando ênfase, então, como seria relacionado, por exemplo, a cor da pele humana em forma de gráfico. Quantas classes fenotípicas a gente teria? Então eu tenho, como eu disse, de forma simplificada, eu tenho possibilidade, né, do indivíduo que é o B aqui de branco, o MC de mulato claro, MM de mulato médio, ME mulato escuro e o N de negro, certo? Então perceba que a questão aqui da cor da pele mediana, ela é mais comum, né? Nem o branco, nem o negro, a cor de pele humana seria mais comum, formando aqui o que a gente chama de curva em forma de sino ou curva de Gauss. Professor, como é que seria uma tabela relacionada à cor de pele? Então vamos dar uma olhada na questão da tabela. Na herança quantitativa, veja que eu não vou falar em gene dominante e eu não vou falar em gene recessivo. Aqui a gente fala em alelos aditivos, número de alelos aditivos. Então perceba o seguinte, nós vimos lá que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 classes fenotípicas, 5 fenótipos. Negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. Então são 5 fenótipos, 5 classes fenotípicas. Com relação a genótipo, nós temos aí 4 alelos. Então, por exemplo,
indivíduo que é branco, ele é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ah, professor, mas você falou que não ia falar em recessivo dominante, mas você está usando Azinho, Azão. Mas aqui eu chamo, por exemplo, o Azinho de alelo não aditivo. E eu chamo o Azão de alelo aditivo. Então, quando tiver um gene que você é acostumado a chamar de dominante, você só vai mudar e vai chamar ele aqui de alelo aditivo. Então, quando aparecer aqui o Azão, é o alelo aditivo. Quando aparecer um Bzão, é um alelo aditivo. Então, como que eu monto aqui a situação? Ó? O indivíduo que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, veja que ele não tem nenhum alelo aditivo, zero alelo aditivo. Qual vai ser o fenótipo desse indivíduo? Indivíduo branco. Quando tiver um indivíduo que é Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, ou pode ser Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Perceba que nas duas situações ele tem um alelo aditivo. Nesse caso, mulato claro, ou seja, ele vai ter uma produção maior ali relacionada à pigmentação da sua pele, relacionado à melanina, certo? Lembrando um detalhe, tá, gente? Que o indivíduo branco, ele também tem a capacidade de pigmentação da pele, não é uma situação de albinismo aqui. É um indivíduo branco que tem ainda a capacidade de pigmentação da sua pele, certo? E aí, quando eu tenho dois alelos aditivos, qual seria a possibilidade para dois alelos aditivos de genótipo? Pode ser o Azão, Azão, com Bzinho, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, veja que tem dois alelos aditivos, ou ainda Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Esse indivíduo seria mulato médio. Mulato escuro, a gente teria o quê? Três alelos aditivos. Possibilidade de genótipo, Azão, Azão, Bzão com Bzinho, ou Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Perceba que nas duas situações eu tenho ali três alelos aditivos. E o indivíduo negro, ele tem todos os alelos aditivos, então seria única possibilidade, um único genótipo, Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Então perceba que realmente aqui você percebe uma variação, né, em relação ao fenótipo máximo, fenótipo mínimo. Você percebe uma variação aqui de genes, né, possíveis, de genótipos possíveis para essa característica aí relacionada à cor da pele humana. Professor, como que isso aparece em exercício? Então veja, quando você bater o olho e ver um gráfico que lembra ali né, a curva de Gauss, a curva em forma de sino, você já sintoniza teu pensamento, né, com a herança quantitativa. Então, para responder à questão, analise o gráfico que representa diferentes classes fenotípicas de uma característica genética de uma população, certo? Ele ainda fala que essa população está em equilíbrio, de Hardenberg, mas veja, a questão ela vai abordar a herança quantitativa. Então, seria importante a gente entender, ó, para responder essa questão, analise o gráfico que representa diferentes classes fenotípicas de uma característica genética de uma população. Beleza, certo? Ele mostra o gráfico. Vamos contar aqui quantas classes fenotípicas nós temos, ó. É só você contar quantos gráficos você tem aqui, né? Quantas imagens você tem aqui formando esse gráfico, ó. Quantos retângulos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós temos ali 7 classes, né? Ali fenotípicas. O gráfico exemplifica um caso de herança quantitativa. É um gráfico em forma de sino, uma curva de Gauss? Sim. Então ele representa uma herança quantitativa. As 7 classes fenotípicas podem resultar da interação de 6 alelos? Então existe uma fórmula. Como eu vou saber quantos alelos estão envolvidos? A fórmula é a seguinte: quantas classes fenotípicas eu tenho? Então você tem aqui o F como classe fenotípica. Você tem lá 7 classes fenotípicas. Então como que eu descubro o número de alelo ou o número de genes, né? É só aplicar essa fórmula. Número de genes é o número de classes fenotípicas, que são 7, ele falou para mim, ó, as 7 classes fenotípicas podem resultar da interação de 6 alelos, de 6 ali, alelos ou genes, sim, né? 7 menos 1 vai dar o quê? Vai dar 6. Veja que é uma fórmula bem simples, né, de lembrar, bem importante aí para você conseguir resolver um exercício desse. Então, anota lá essa fórmula por gentileza. O número de genes é igual ao número de classes fenotípicas, ou se você quiser escrever essa fórmula de forma resumida, é F menos 1. Beleza? Então o item 2 também está verdadeiro, são 6 alelos. Item 3. A distribuição normal apresenta indivíduos heterozigotos em suas extremidades. A distribuição normal, olha só, eu vou voltar aqui no gráfico, né? Na imagem anterior, com relação à tabela.
E veja, o que ele disse, né? Nas extremidades eu tenho heterozigotos? Não. Nas extremidades eu tenho fenótipo mínimo e fenótipo máximo. E eles não são heterozigotos, ó. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Azão, azão, bezão, bezão. Então, a distribuição normal apresenta indivíduos heterozigotos em suas extremidades? Não. Nas extremidades são indivíduos homozigotos. Então, ficamos com a alternativa C, item correto 1 e 2. Certo? Mais um exercício aí. Numa determinada espécie de milho, a altura da planta varia de 150 centímetros a 300 centímetros. Então, fenótipo mínimo vai ser 150 centímetros. Fenótipo máximo vai ser 300 centímetros. Veja que eu já passei minha caneta marca-texto ali destacando para vocês. Fenótipo mínimo 150, fenótipo máximo 300. Beleza? Cruzando-se linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 150 centímetros e linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 300 centímetros, obteve-se uma geração filha 1 em que a autofecundada originou 7 fenótipos. Então temos 7 classes fenotípicas. Com base nos dados apresentados, responda. Letra A. Quantos genes efetivos estão atuando na herança da altura do milho? Letra B. Quantos centímetros cada gene efetivo adiciona ao fenótipo mínimo? Qual a altura dos descendentes da geração F1? Então vamos lá. Ó. Vamos destacar o que é importante aqui no texto. Então ele falou que originou 7 fenótipos. Então novamente nós temos aqui 7 fenótipos, certo? Se eu tenho 7 fenótipos, então quer dizer que eu tenho 6 alelos interagindo, certo? Temos ali 6 alelos interagindo. Então eu vou aplicar agora aqui para vocês, né? Novamente a fórmula, o número de genes é igual o número de classes fenotípicas menos o quê? Menos 1. Coloquei a fórmula para vocês aqui no exercício. Aplicando a fórmula vai ficar o número de genes é o número de classes fenotípicas, que é 7, menos 1. Então, resolvemos a letra A. Temos ali 6 genes. Letra B. Quantos centímetros cada gene efetivo adiciona ao fenótipo mínimo? E qual a altura dos descendentes da geração F1? Então, olha só a resolução. Fenótipo máximo menos o fenótipo mínimo. Essa é uma fórmula que eu vou fazer a seguinte relação. Pegando o fenótipo máximo menos o fenótipo mínimo e eu vou dividir pelo número máximo de alelos, que nesse caso vai ser 6. Então, fenótipo máximo 300, fenótipo mínimo 150. Dividido pelo número máximo de alelos, que eu posso ter alelos aditivos, é 6. Ô professor, por que 6? Porque são no máximo 6 genes. No máximo 6 genes alelos. Então, mais uma fórmula para você anotar. Ah, professor, como que eu calculo como que cada gene, né, quanto que cada gene acrescenta? Pega o fenótipo máximo, que nesse caso é 300, subtrai o fenótipo mínimo, que nesse caso é 150, e divide pelo número máximo de alelos aditivos que eu posso ter, que nesse caso é 6. Então eu já sei que cada gene aditivo, cada alelo aditivo, ele adiciona 25 centímetros. Então olha só o desafio que eu vou trazer para vocês, né? O desafio é o seguinte, ó. Se eu tenho ali a seguinte situação, Azão, azinho, Bezinho, bezinho, Czão, czinho, terá qual altura? Então veja, são 6 genes, ó. Azão, azinho, Bezinho, bezinho, Czão, czinho. 2 genes A, 2 genes B e 2 genes C. Por que eu comecei com 150? Porque esse é o fenótipo mínimo. 150 é o fenótipo mínimo. E aí eu conto quantos genes alelos ele tem aqui. Vai ter o Azão e vai ter o Czão. Então ele tem 2 genes alelos, por isso que eu vou somar 25 duas vezes. Então 150 mais 25 por conta do Azão, mais 25 por conta do Czão. Nesse caso, uma planta que tenha 2 alelos aditivos, ela vai ter 200 centímetros, certo? Então, você tem esse exemplo, né, de aplicação com relação aqui, né, esse modelo de exercício, né? Então, muito importante para você, 2 fórmulas. Você tem lá o número de genes é igual a F menos 1, o número de classes fenotípicas menos 1, e fenótipo máximo menos fenótipo mínimo, dividido pelo número máximo de alelos aditivos, você acha quanto cada alelo acaba adicionando. Bacana, gente? Então, tá aí um exemplo para vocês. E para a gente, né, entender um pouquinho mais aí desses outros mecanismos de herança,
Imagine o seguinte, um único gene que ele é responsável em determinar várias características. Você viu até agora que na interação gênica você tem vários genes determinando uma única característica. Mas existe na genética uma situação que a gente chama de pleiotropia. Pleiotropia significa que quando eu tenho um único gene que vai determinar várias características. Um exemplo é a doença fibrose cística. Pessoas que têm a fibrose cística, o que acontece? A fibrose cística ela afeta o quê? Ela vai afetar, por exemplo, a produção de suor, ela vai afetar secreções digestivas, por exemplo, os sais biliares produzidos lá pelo fígado, vai afetar lá o pâncreas que produz lá o suco pancreático e vai afetar o muco das vias respiratórias, lá nos pulmões, nos alvéolos pulmonares, né, associado ali, muco das vias aéreas. Perceba que a pessoa que tem fibrose cística, ela tem defeito em um único gene. Só que por conta do defeito em um único gene, ela tem vários problemas relacionados a esse defeito. Um suor que tenha, né, uma viscosidade ali diferente. Em relação ao suor, nem é tão prejudicial. O problema maior aqui, gente, está relacionado às vias aéreas. Porque a viscosidade do muco que está ali nas vias aéreas é uma viscosidade que dificulta o processo de trocas gasosas, processo de respiração. Então, muitas vezes, essa pessoa até pode ter uma morte precoce relacionada a problemas respiratórios, certo? Então, gostaria que você entendesse o seguinte, na interação gênica, são vários genes definindo uma única característica. A gente viu os genes complementares, falamos de herança quantitativa, falamos de epistasia. Agora, a pleiotropia é o contrário, é quando eu tenho um único gene que acaba afetando várias características. Isso é pleiotropia. Beleza, gente? Finalizamos então mais uma aula. Até a próxima. Tudo de bom para vocês.